Muito bom dia para você. Muito bom dia para você que começa a acompanhar a partir de agora. Jovem Pan News, a MB20, é o programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Olha, lembrando que estamos no ar em 2 momentos, tá? De agora até as 8h30 da manhã e a segunda parte a partir das 10 da manhã. Isso mesmo, tá? Das 10 até o meio-dia. Lembrando que hoje teremos uma grande surpresa para você. Parte do elenco aí do espetáculo Chacrinha vai estar aqui exatamente a partir das 10 horas da manhã. Mas hoje, sexta-feira, eu sempre digo para você, amigo ouvinte, que a gente tem a proposta de fazer algo especial para você, sempre levando muita informação. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan News, inclusive em função da história que ele tem para contar e conversar com os ouvintes aqui do nosso programa, os ouvintes de Alagoas. Eu mudei todo o formato da nossa abertura nessa sexta-feira. Eu estou recebendo o médico hepatologista Cláudio Lacerda, ele que tem uma história ligada exatamente ao transplante de fígado no Nordeste, que hoje o torna, junto com a sua equipe, referência para todo o país. Ao mesmo tempo, a presença do Dr. Cláudio Lacerda em Alagoas revela um dado muito preocupante. Enquanto os nossos vizinhos em Pernambuco estão atingindo, trabalhando e realizando transplantes acima da média nacional, Alagoas não aparece nem na estatística, porque não consegue captar nem o órgão para o próprio transplante. Isso é um dado muito preocupante. Até porque muitos alagoanos vão exatamente salvar as suas vidas, literalmente, em Pernambuco. Então, o que é que está faltando? O que é que está acontecendo? Para comemorar, inclusive, o sucesso e êxito, né, de toda a equipe fazendo transplantes de fígado no Nordeste, o Dr. Cláudio Lacerda registrou, pelo menos em livro, 40 dos 1000 casos, quando ele catalogou, já são mais de 1000 transplantes bem-sucedidos lá em Pernambuco. Tem um livro, Acorde o Governador. Fiquem atentos que vocês vão ficar prestando atenção e, obviamente, vão ficar impressionados com a história que também deu origem ao nome do livro, tá? Como a gente sempre faz quando recebe alguém da área de saúde, de maneira didática, para que você entenda exatamente qual a área, o que é que a gente está discutindo, a gente vai conversando devagar, exatamente para que você possa entender. Primeiramente, doutor Cláudio Lacerda, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Alagoas, inicialmente, e também ao nosso programa Jovem Pan News. Para que o nosso ouvinte entenda, a gente já aprofunda a questão do transplante. O que é o fígado? Qual a importância do fígado no corpo humano? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer imenso estar aqui com você, falando com toda a população de Alagoas. Falar sobre o fígado junto de Leila Tojal, que me convidou, me deu esse prazer de estar aqui com meus colegas alagoanos, com meus pacientes, com a população de uma forma geral. É uma tarefa difícil. Leila é uma das pessoas que mais entende desse assunto. O fígado é um órgão extremamente complexo, extremamente desafiador. Tem mais de uma centena de funções e exerce uma espécie de liderança na economia do organismo. Ele se interrelaciona com os órgãos de formas que, quando ele é acometido por uma doença grave que o torna cada vez mais incapaz de funcionar adequadamente, esses outros órgãos entram em falência também. Portanto, as intervenções cirúrgicas sobre o fígado se revestem de um grande desafio, justamente porque você lida com doentes assim, muito graves, assim, sistemicamente. Se não for realizado o tratamento e o limite do tratamento, depois de esgotada todas as possibilidades, é o transplante. Aí a única alternativa é o transplante, que é uma cirurgia extremamente complexa, talvez a mais complexa que possa ser feita sobre o corpo humano, mas que tem resultados fantásticos, né? Que deixa a gente absolutamente fascinados pela atividade. O senhor, quando teve a oportunidade de conversar ontem comigo e também com as pessoas que foram ver o lançamento do seu livro Acorde o Governador, o senhor teve a chance de fazer uma revelação que eu fiquei impressionado. As primeiras cirurgias de transplante de fígado, elas chegaram a durar 12 horas? Até mais. Nós chegamos a fazer transplantes que duraram 14 horas, 15 horas, alguns casos assim particularmente difíceis. Hoje, depois de realizar mais de 1000 transplantes, fazendo
mais de 120 transplantes por ano. Nós estamos com uma grande equipe, né? A nossa equipe multidisciplinar, multiprofissional. Nós estamos conseguindo fazer a intervenção em 5 horas, entre 5 e 7 horas. Para que o nosso ouvinte entenda, o senhor falou da sua grande equipe, né? E obviamente o senhor foi responsável por ajudar a montar esse grande time. São profissionais de quais áreas? Então, a gente tem médicos, e entre esses médicos nós temos os clínicos, né? Patologista, nefrologista, infectologista. Nós temos anestesistas, nós temos uma equipe de 7 cirurgiões, 5 dedicados à cirurgia do receptor e 2 dedicados à cirurgia do doador. Além disso, nós temos um pessoal de enfermagem, né, que é um pessoal extremamente importante, né, a gente deve muito às nossas enfermeiras, né, e aí tem um pessoal que não é, vamos dizer, axial na equipe, não são convocados, não tem uma dedicação exclusiva à equipe, né? Aí são profissionais que são eventualmente convocados para participar, né? São os fisioterapeutas, são nutricionistas, não é? São psicólogos, assistentes sociais. Esse grande grupo de profissionais compõe a nossa equipe. Pois é, todos eles envolvidos em salvar vidas, tá? E salvar vidas num momento muito delicado, que é quando alguém vem a perder a sua própria vida. Então essa equipe tem a missão, entre outras coisas, de fazer essa captação no momento em que as famílias estão refletindo, muito abaladas emocionalmente, sobre a perda. Mas como falar de uma perda e chegar, obviamente, com o argumento de que naquele momento, aquele corpo, né, que está ali já sem vida, sendo mantido mecanicamente, pode salvar outra vida. Esse é um momento decisivo também, né, doutor Cláudio? É um momento decisivo, né? Eu acho que é muito importante que se faça campanhas de conscientização da população para a questão da doação de órgãos. Doar órgãos é um gesto que salva vidas, que recupera vidas. E as pessoas que dizem não na hora que são convocadas a permitir a doação, elas podem se arrepender. A gente já testemunhou situações como essa, né? Um dia, qualquer um de nós pode passar para o outro lado, ou seja, para o lado daqueles que estão desesperadamente precisando de um transplante. Isso é uma coisa realmente a se pensar, tá? Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, você deve estar estranhando, né, o início do nosso programa, mas o Supermanhã mudou o seu formato nesta sexta-feira, porque eu estou ao lado do médico Cláudio Lacerda. Ele que é hepatologista, cirurgião e é responsável por um grande programa que funciona no nosso vizinho estado de Pernambuco, um programa de transplantes de fígado. No início, quando ele começou, há 16 anos atrás, né, quase 20 anos, ninguém acreditava, por exemplo, que o Nordeste fosse capaz de realizar esse tipo de cirurgia. Como ele bem colocou, por conta do nível de complexidade, né? O fígado é um órgão que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo e quando chega a ficar deteriorado, a única saída é exatamente o transplante. Mas aí a grande pergunta que não quer calar. O doutor Cláudio rompeu barreiras e conseguiu fazer com que Pernambuco, né, desse um passo à frente e hoje esteja aí acima da média nacional na realização de transplantes. Mas por que Pernambuco conseguiu e outros estados, e diga-se de passagem, Alagoas, não tem um programa para transplantes de fígado? E outros órgãos, até a gente já começou. Mas por que não tem programa de fígado? Como é que foi essa luta para fazer Pernambuco avançar e por que nós não estamos nesse mesmo processo, doutor Cláudio? Vou tentar sintetizar. É meio complexo. Esse é mais complexo do que o transplante. Eu poderia passar 5 horas falando sobre isso aqui, mas eu vou tentar, Marcos. O transplante de fígado, como disse, é um procedimento de altíssima complexidade. Para que se faça, é preciso ter muita vontade, muita determinação, muita perseverança, né? É necessário que você tenha uma equipe de pessoas, muita tenacidade, né? Totalmente voltadas para a atividade. Aqui na situação de Alagoas, a gente tem dito que o primeiro passo é organizar a Central de Transplante de Órgãos. A Central de Transplante de Órgãos de Alagoas, ela é ineficiente. E aqui não vai nenhum
nenhuma crítica, né, às pessoas que estão lá atualmente ou que estiveram lá. Eu acho que isso tem razões históricas complexas. Mas Alagoas tem, Marcos, acredite, o pior desempenho do Brasil em captação de órgãos. Se você considerar que transplante é um tipo de atividade que contribui muito para a qualidade da medicina que se pratica na região, as autoridades têm que enxergar isso como um problema para lá de sério. É um problema seríssimo. Alagoas está perdendo o trem da história, né? Você vê estados vizinhos que estão se esforçando, estão dando a volta por cima, estão viabilizando doadores. E o primeiro passo para que se tenha programas de transplante efetivos, né, é a viabilização de doador. Se você não tem bola, não tem jogo. Não tem como jogar futebol sem bola. Não tem como fazer transplante sem ter órgãos. Não tem como, não existe isso. Então, primeiro, viabilizar a central, utilizar a captação de órgãos, criar a cultura dos transplantes, para que toda a sociedade se envolva, todos os profissionais se envolvam. Quando aparecer um doador numa UTI, que os médicos, os enfermeiros digam, olha, esse é um doador, vamos notificar a central, vamos cuidar desse doador, porque este corpo poderá salvar vidas. Então, é um conjunto enorme de fatores, né, que tem que ser enfrentados. Para você ter uma ideia, aqui se faz transplante de rim, de córnea, não sei se faz de medula, mas com certeza se faz e coração. Poucos, mas faz. Aliás, inclusive o Dr. Vanderlei é um dos pioneiros nisso. Mas às vezes os poucos doadores que são viabilizados aqui, eles são colocados na sala de cirurgia, se tira os rins e não se tira o fígado. E nós estamos a 300 quilômetros daqui, com uma lista de espera enorme de pessoas, jovens, pais de famílias, crianças precisando desesperadamente daquele fígado, e aquele fígado é enterrado, simplesmente porque a central daqui não notifica a gente lá, olha, tem um fígado aqui que vai ser, tem um corpo aqui, tem um paciente com morte cerebral, cujos rins serão retirados, e a gente está disponibilizando o fígado. E a gente vem para cá, como a gente vai para Petrolina toda semana. Petrolina, que é uma cidade muito menor do que Maceió, né, tornou-se um polo de captação de órgãos efetivo, porque lá tem pessoas determinadas, tem pessoas que abraçaram a causa, né, e por conta disso tornou-se um polo efetivo. 30% dos transplantes de fígado que nós fazemos no Recife, nós vamos buscar em Petrolina. E Petrolina está a 700 quilômetros de Recife. Embora no mesmo estado, é muito mais distante do que Maceió. Então, claro que a gente poderia vir aqui captar esses fígados em vez de permitir que eles fossem enterrados. Até porque parte, né, desses órgãos captados, como coloca o Dr. Cláudio Lacerda, tem salvado vidas exatamente de alagoanos, que recorrem exatamente à tecnologia e à qualidade dessa equipe formada por ele atuando em Pernambuco para salvar vidas. Vocês conhecem a história do professor José Milson, que já é cliente antigo, né, dos nossos programas. Ele foi uma das primeiras pessoas a apresentar para mim a importância de que essa pauta começasse a ganhar espaço no rádio, exatamente por ter combinado com o Dr. Cláudio que seria um porta-voz em Alagoas dessa causa. Já nos conhecemos há pouco mais de 3 anos, desde outra emissora, e foi a primeira pessoa que eu conheci transplantado, né? E que teve a chance de explorar o professor Milson de todas as maneiras, como é que é a vida agora, como é que era a vida antes, e ele colocando exatamente da satisfação e da qualidade de vida que ele tem hoje após esse transplante. Doutor Cláudio Lacerda, o mais complicado para que a gente faça essa central é a falta de vontade política ou tem outros fatores que cercam essa história? Eu pergunto isso porque o senhor me explicou ontem, quando aprendi um pouco mais sobre transplante, de que o próprio programa
de transplantes no Brasil, ele conta com um apoio importante do Sistema Único de Saúde. Atenção, hein? É o SUS que funciona. Há algumas pessoas denegrindo exatamente o funcionamento do SUS, mas o SUS funciona e funciona com plena capacidade, inclusive, de pagamento para essas situações. Então, eu passei a compreender que a questão da vontade política, ela é um entrave bem maior do que qualquer outra coisa? Talvez seja, né? Eu não ousaria dizer que não haja essa vontade. Talvez essa vontade não seja suficiente, não seja tão grande quanto deveria, né? Eu acho que o primeiro passo na resolução do problema é um diagnóstico. É preciso que os números sejam apresentados. Esse gráfico que eu mostrei para vocês, que revela o desempenho de Alagoas nos 3 primeiros meses desse ano, precisa ser mostrado ao governador do estado. É preciso que alguém diga a ele, olha, isso é uma coisa seríssima, né? Aí vem um conjunto de medidas que eu ousaria sugerir, né? Equipar melhor, ter recursos humanos, fazer campanhas de doação de órgãos, botar pessoas como José Milson nas emissoras para falar sobre a doação, sobre o alcance humanitário da doação, né? O quanto isso dignifica as pessoas. Ter profissionais realmente envolvidos e comprometidos com a captação, né? Eu acho que esse conjunto de medidas, com certeza, seriam os primeiros passos para o enfrentamento disso. Mas eu não queria deixar de enfatizar aquilo que você falou. Nós temos muitas mazelas nesse país, mas temos coisas das quais a gente precisa se orgulhar e precisa ter a dignidade de reconhecer, sabe? Não é justo que a gente não reconheça que existem nesse nosso país coisas absolutamente exemplares, fantásticas. Transplante de órgãos é com certeza uma delas. No Recife, nós já fizemos 260 e pouco transplantes de fígado em alagoanos, né? Que são recebidos lá com maior carinho, com maior acolhimento e serão sempre. Sabe qual é o custo que esses pacientes têm, Marcos? 0. O transplante de fígado é uma coisa caríssima, caríssima. Eles são transplantados, a imensa maioria, no hospital privado, conveniado com o SUS. Eles são hospedados em apartamentos, entende? Então, eles recebem a medicação para o resto da vida, gratuitamente, sabe? Então, como não enaltecer isso? Você acha que é justo a gente não dizer isso? O Brasil é exemplo para o mundo, não só em transplante de órgãos, como em cuidado com aidéticos e em vacinação. Isso é um dado importantíssimo, é o Sistema Único de Saúde, obviamente, funcionando. E é esse lado positivo que você, cidadão, tem que reconhecer, até para combater alguns discursos quando, obviamente, passam a querer denegrir o SUS para, obviamente, privatizar alguns equipamentos de saúde importantes. O senhor falou do transplante, doutor Cláudio, e é fundamental para quem esteja nos ouvindo entender que nesse processo tem o antes, o durante e o depois. Falando um pouco sobre o pós-operatório, a sobrevida de quem tem o fígado, é um paciente com vida normal? Pergunta... O Milson fala muito. Tá aqui. O Milson fala muito. Os alunos achavam que ele ia se aposentar. Ele voltou para dar aula. E está lá dando aula até hoje. Eu pergunto isso porque eu me lembro que no início, quando a gente falava em transplante, um grande risco era a rejeição. Mas, obviamente, a tecnologia foi melhorando, há medicações hoje que auxiliam e dão essa qualidade de vida. Com certeza. As pessoas transplantadas têm uma vida absolutamente normais. E essa atividade é apaixonante por isso, porque você recebe um paciente que está literalmente morrendo mesmo, não é? E transplanta e ele recupera as suas funções na plenitude, né? Eles estão comprometidos, eles chegam numa lista com comprometimento de todas as funções, ele não tem energia para suas atividades físicas, ele perde a capacidade intelectual, ele entra num processo de desnutrição, ele tem ascite, ele tem muitas vezes hemorragia digestiva, ele tem coagulopatia, ou seja, ele sangra por todos os poros, ele tem problemas na esfera sexual, se for mulher perde a libido, se for homem impotência e perda da libido também, e 2, 3 meses depois do transplante ele recupera tudo isso na plenitude,
normalmente, como se fosse uma pessoa inteiramente normal. Isso é que é o mais importante, tá? Doutor, que casos, né, ou que problemas graves no fígado levam a essa deteriorização desse órgão, né, a ponto de se chegar a um transplante? É um conjunto enorme de doenças, né? Começando assim mais ou menos em ordem de frequência, o comprometimento pelo vírus, e agora já há uma boa notícia, que é o tratamento do vírus C. A doutora Leila Tojal e os outros colegas daqui de Maceió já estão fazendo com resultados fantásticos, graças a Deus. Mas doenças hepáticas provocadas pelo vírus C, pelo vírus B, pelo uso abusivo do álcool, doenças hepáticas provocadas por fenômenos autoimunes, são as doenças autoimunes, as doenças metabólicas, entre elas uma que está muito em voga e que está se tornando uma das mais frequentes, que é a doença hepática alcoólica produzida por distúrbios metabólicos, né? As doenças plurimetabólicas, pessoas que não controlam adequadamente colesterol, triglicerídeos, glicose, sobrepeso, podem ter uma cirrose, que a gente chama de cirrose, chama de NASH, é uma sigla em inglês. Mas, na verdade, é uma espécie de cirrose metabólica. Quer dizer que tudo isso vai levando à falência do próprio órgão. Ah, sim, sim. E existem também tumores, existem a falência hepática fulminante, né? Você está muito bem aí, de repente você pega uma hepatite viral, ou uma hepatite autoimune, ou uma hepatite por droga, e seu fígado simplesmente apodrece. Olha só, né? Impressionante E isso. se a gente não transplantar em 48, 72 horas, você morre. Isso é uma das coisas que você está me colocando, né? E para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, nós estamos com o médico Cláudio Lacerda, ele que é patologista, tá certo? Cirurgião, responsável, o homem dos 1000 transplantes, tá? Vamos batizá-lo assim para você entender. Há 16 anos começou um programa no Recife, já realizou 1000 transplantes. Isso acabou revelando aí, a partir desses problemas graves no fígado, isso acaba sendo critérios para, na ordem da fila de quem está aguardando pelo transplante, ter a prioridade da cirurgia, é isso? A lei ela não é perfeita, mas ela tem como objetivo dar uma prioridade em função da gravidade da doença. Há critérios clínicos, há critérios. São laboratoriais, né? Chama-se MELD, mas eu não vou entrar nisso, que é uma discussão muito pesada para os leigos, que são seus ouvintes. Muito bem. Um detalhe importante, e eu fui deixando exatamente para o final, é que o Dr. Cláudio Lacerda, ele não tem apenas uma relação com a ciência, né, com a prática da medicina no tocante à pesquisa ou apenas à realização do transplante. Como ele tem essa formação muito humana, né, e que bom, doutor, que o senhor tem esse lado, porque todos os pacientes, ou os que eu conheci, ou pessoalmente no caso do Milson, ou os que ligam para mim, né, professor? Sempre que a gente está no ar, liga o Sandoval, lá de Marechal, né, sempre com alegria. Eles falam exatamente dessa capacidade de reconhecer no Dr. Cláudio o profissional que também vê o lado humano do paciente. Acompanha. O Dr. Cláudio tem uma memória privilegiada, claro que ele botou em livro para ajudar agora, mas ele lembra de muitos casos, né, e personagens que passaram ao longo dessa vida dele, exatamente realizando esse brilhante trabalho em Pernambuco, e achou por bem fazer um registro desses casos, ou pelo menos alguns dos significativos, em um livro. O livro foi lançado ontem aqui em Alagoas. O nome do livro é Acorde o Governador. Primeiramente, eu queria saber por que o senhor, em meio a tantas atividades, cuida de uma equipe gigantesca de transplantes, ainda coordena um curso de medicina lá em Pernambuco também. Ainda encontrou tempo para fazer o livro? Por que era importante esse registro, doutor Cláudio? Veja, uma vivência de 1000 transplantes de fígado realizados em condições adversas, matando um leão por dia, superando expectativas, em condições subótimas, pelo menos no começo, hoje já não mais, eu diria. A gente teve a oportunidade de vivenciar casos assim absolutamente impressionantes, né, que dizem da natureza humana, da essência da natureza humana, da grandeza que as pessoas se revelam em momentos críticos, né? E de formas que esse livro ele é repleto de casos muito tocantes. As pessoas que leem em geral se emocionam e choram e ficam impressionados, né? Em relação às coisas que acontecem lá.
né? Então, eu não poderia de jeito nenhum deixar de registrar. Como eu tenho o hábito de fotografar e arquivar as coisas, arquivar imagens e tal, não ficou muito difícil, né, escolher entre esses 1000 casos, né, 40 diferentes e escrever sobre isso. Um detalhe importante é que entre esses 40 há casos, né, de alagoanos presentes, inclusive um caso de uma alagoana, hoje com 11 anos, que dá nome ao livro. O livro se chama Acorde o Governador. Eu deixei para o final, porque ontem quando eu conversei com o Dr. Cláudio, mesmo o professor Milson tendo antecipado, mas o professor Milson é matemático, né? Ele com matemático é exato, ele não mexe com a emoção. Mas o Dr. Cláudio é diferente. E há um caso particular e muito peculiar que levou à escolha do nome Acorde o Governador. A personagem é alagoana, tá? Doutor Cláudio, por favor, conte essa história. Por que a escolha do nome Acorde o Governador? Nós estávamos em Recife, mais ou menos 2007, 2008, por aí, quando uma criança de 3 anos de idade foi vítima de bala perdida na periferia da cidade. E meio aquele sofrimento, né, a família teve o gesto grandioso de permitir a doação dos órgãos daquela criancinha. E acontece que a criança entrou em hipotensão, a pressão começou a cair, a gente teve que se antecipar e fomos lá e tiramos aquele fígadozinho. E a primeira criança da lista, porque teria que ser criança, de criança para criança, né, para poder funcionar, era uma alagoanazinha chamada Rani Kelly, que estava extremamente grave, internada num hospital público daqui, numa UTI, entubada no respirador, uma situação muito grave. E aí, no meio da noite, a gente consegue identificar a pediatra dela, chamada a doutora Marta Mesquita, e eu ligo pessoalmente para ela e acordo ela no meio da noite. Meio preocupado, que você não sabe qual é a reação que o médico vai ter em ser incomodado, né, no meio da noite para falar de um doente de SUS, né? E o que ela me disse foi: ah, meu Deus, que coisa boa. Uma luz para a Rani Kelly, que bom. Vamos lá. Que bom, que boa notícia. Eu disse: mas Marta, veja, a gente está diante de um problema muito sério, é um problema logístico. O fígado já foi retirado, a gente está lutando contra o tempo. E a gente não tem como trazer essa criança de transporte terrestre para cá. Se botar essa criança numa ambulância, a gente tem um problema de tempo e a gente tem um risco do transporte. Então, eu sei que parece uma utopia, mas a única maneira seria transportá-la de helicóptero. E aí, para minha surpresa, de novo, ela disse: então eu vou arranjar um helicóptero. Imagina, Marca, arranjar um helicóptero no meio da noite para uma criança pobre, nordestina, internada no hospital público, para levá-la para Recife. E aí ela liga para a central de transplante, de liberação de transporte aéreo daqui de Maceió. E aí atende um senhor mais ou menos mal-humorado, né, que provavelmente estava dormindo, e disse: doutora, não tem isso não, o helicóptero não é feito para isso, não está aqui para isso, não tem a menor possibilidade. A senhora não está entendendo para que são isso. Não, desculpe, o senhor é que não está entendendo. O senhor é que não está entendendo. Eu vou repetir bem devagarzinho para o senhor entender. Uma criança brasileira está internada numa UTI e tem no transplante de fígado a sua única chance de sobreviver. Ela tem 4 anos. Tem um fígado que já foi captado para ela no Recife. Tem uma equipe de prontidão esperando que ela chegue. O senhor tem o helicóptero aí e o senhor não vai me liberar esse helicóptero. Quem eu vou responsabilizar pela morte dessa criança? E aí o senhor: olha, eu não sei, mas eu não tenho autonomia para isso. Aí ela disse: e quem tem, meu senhor? Chame o seu superior. Aí ela disse: mas o meu superior também não tem autonomia para isso. E quem teria? E aí ele disse: olha, para uma coisa dessa só o governador. Então, por gentileza, acorde o governador, que é o título do livro. E não sei o que aconteceu nos minutos seguintes, mas 15 minutos depois ela me liga muito feliz, dizendo que a criança já estava na ambulância indo para o aeroporto para pegar o helicóptero e ir para Recife.
E essa cirurgia foi feita, o senhor não sabia desse bastidor, claro, né? Até realizar o processo. Qual a situação da Rani Kelly hoje? E aí a Rani Kelly, só para terminar a história, a Rani Kelly, ela foi transplantada, saiu muito bem, e quando a família foi se despedir de mim, né, e agradecer e tal, eu disse, olha, vou passar isso para minha equipe, isso é um trabalho, não é um trabalho de uma pessoa, mas de uma equipe, essa expressão de gratidão é uma coisa muito importante para a gente. Agora, por favor, não se esqueça, quando chegar em Maceió, de procurar a doutora Marta Mesquita e agradecer a ela, porque essa é a gente que vai transformar o nosso país numa grande nação. Pois é, nós temos profissionais, né, tão competentes quanto os que atuam em Pernambuco, também aqui em Alagoas. O doutor tem falado aqui, falou da doutora Leila Tojal, que está aqui ao meu lado, e falou também da doutora Marta Mesquita, que foi uma guerreira nesse processo de vida, né, de salvar a vida da Rani Kelly. E esse caso mostra o quanto a relação ainda continua amadora em Alagoas no tocante a transplante de órgãos. Quer dizer, esse caso, que dá nome ao livro, Acorde o Governador, ocorreu há 11 anos. Há 11 anos, é isso? De 2007 o senhor falou, né? É. Então, por aí, de 2007 para cá. E nós não avançamos nesse processo envolvendo a captação e principalmente o transplante de fígado. E o livro tem esse motivo, tem essa questão motivadora, acima de tudo, mas de revelar, né, de maneira muito sutil, uma denúncia sobre a situação do Estado. A gente está vivendo hoje um momento onde estamos com um novo governo, que obviamente tem um discurso que rejuvenesce, né, a literatura e a questão da política local, mas a gente precisa avançar para questões práticas também envolvendo a saúde dos alagoanos. Foi por isso que a gente mudou todo o formato do programa hoje. Que bom que a agenda deu para encaixar o doutor Cláudio, porque era fundamental a gente trazer esse debate também para você, ouvinte da Jovem Pan. Você que é crítico, você que quer a mudança desse país, a melhora das coisas que estão erradas, saibam que tem coisas que já estão corretas e acontecendo há muito tempo ao nosso lado. Está faltando a gente acordar e despertar para a nossa necessidade. Então você, alagoano, você que tem também opinião formada, as pessoas estão me acompanhando aqui pela internet, o Fred Holanda, arquiteto, a Noemi Loureiro, né, professora, a jornalista Blaine Oliveira, está aqui o sambista, o Sorriso também acompanhando, a Edna Valdênia também está acompanhando. A Blaine colocou aqui, inclusive, o seguinte, é jornalista: Alagoas tem a pior captação do Brasil. Isso é grave. A Cláudia Bulhões também está nos acompanhando, o Ellinson Miranda. Todos vocês são formadores de opinião e podem repercutir essa informação justamente para que a gente possa incomodar as nossas autoridades. Doutor Cláudio, o senhor fica em Alagoas até quando? Como é que está sendo a distribuição do livro? Como é que a gente faz para ter acesso a ele? Deixa eu passar aqui e pedir a Leila, porque Leila ficou com uns 30 exemplares aqui e eu acho que ela pode... O telefone é 3326-5410. 3326-5410. Eu vou lhe ajudar a vender esse livro, tá? Porque eu sei que o seu tempo anda meio complicado. 334-5410. 3326. Deixa eu anotar que eu não sou... 3326-5410 para você adquirir o livro Acorde o Governador. A gente vai incluir a doutora Leila em outra oportunidade. 3326-5410. A gente vai incluir a doutora Leila em outro momento para que a gente faça uma entrevista sobre o trabalho dela. Ela que, inclusive, na semana passada estava divulgando, inclusive, o teste rápido para a detecção da hepatite C. E a gente fez essa divulgação porque o professor José Milson não me deixou esquecer desse tema, chamando a atenção pessoas que estavam na fila numa das unidades de saúde aqui do estado, e merece essa pauta entrar também no nosso roteiro. Até para que você se previna de problemas graves também no fígado. E repercutir, claro, esse trabalho brilhante que acontece no Recife. Eu brincava com o doutor Cláudio ontem, eu tenho 43 anos, o professor José Milson é mais jovem do que eu há mais tempo, ele lembra, a Leila também. Aqui tinha um ponto comercial, era uma casa de material escolar.
chamava-se Casa do Colegial. E o lema da Casa do Colegial é: se no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. Então eu espero que a gente alcance ao momento de dizer: se no Recife tem transplante, em Alagoas também tem. Mas para isso a gente vai ter que fazer como fez a doutora Marta Mesquita há alguns anos atrás: acordar os governantes, acordar o governo, acordar as autoridades para que isso realmente saia do papel e se torne uma realidade. Não adianta a gente ter apenas o discurso de que quer fazer diferente se não agirmos para fazer diferente. Eu me coloco à disposição dessa pauta, que não se esgota aqui, exatamente para que, através dos meios de comunicação, a gente entre na outra etapa, que é a da conscientização para o transplante. Né? E não só essa do enfrentamento, porque eu tenho certeza que as autoridades, a partir de hoje, muitas nos ouvem, né? Ficam caladas, não mandam comentários, mas eu sei, estão a caminho do trabalho, nos congestionamentos, na internet, acompanhando o nosso programa. E essa é a nossa missão. Eu queria saber, o senhor, nesse seu roteiro, aqui em Alagoas, teve contato com a secretária estadual de saúde. Alguma luz no fim do túnel a partir desse contato? Doutor? Sim, a doutora Rosângela é uma pessoa que é patologista, inclusive, ela está bastante empenhada e está no caminho correto. Assumiu alguns compromissos. Ela assumiu alguns compromissos, nós tivemos várias reuniões, fizemos algumas sugestões. Eu acho que a gente deverá avançar nisso aí. Muito importante. Eu quero acompanhar esse avanço e quero dizer mais, né? Que aí é onde as pessoas se incomodam às vezes. Eu vou ficar vigilante para esses avanços. Doutora Rosângela Wichomiska, a senhora sabe do respeito que eu tenho pela sua história, acima de tudo, e pelo seu trabalho. Mas eu sei também que a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla para que essa causa não seja perdida e Alagoas entre também para o rol, inicialmente para os estados que fazem a captação do órgão. E depois, por etapas, chegarmos também ao processo de transplante. Isso eu considero fundamental. Espero alcançar exatamente isso. Doutor Cláudio Lacerda, eu primeiro agradecer a sua presença em Alagoas, em nome, né, desses tantos alagoanos, 2 centenas, né, de alagoanos que hoje devem a vida, né, em parte dela ao trabalho da sua equipe, a parte mais importante, a mais difícil. O senhor é homem de fé também, Deus também agiu para que essas pessoas tivessem essa boa recuperação. Agradecer à doutora Leila Tojal, daqui a pouco fazer uma revelação para ela que ela vai ficar estupefata, né? E também agradecer por o senhor ter incluído aí no seu roteiro a vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua presença aqui em Alagoas, doutor Cláudio. Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer imenso que a Leila Tojal me proporcionou de vir aqui a Alagoas, de rever amigos, de rever colegas, pacientes. Foi muito proveitoso e eu espero voltar aqui. Muito bom. Olha, eu tenho 18 anos de formado, 19 anos de formado, né? Eu sou formado em jornalismo, comunicação social, habilitação, jornalismo. E quando eu fui fazer o meu vestibular, o primeiro, inclusive o que eu não passei, diga-se de passagem, eu passei de segunda, eu fui fazer esse vestibular e, à época, quando eu fui fazer essa prova, o vestibular em Alagoas era um acontecimento. E era um acontecimento porque 2 pessoas estavam empolgadíssimas, faziam do vestibular uma festa, movimentava essa cidade. Essa pessoa se chamava Luiz Tojal, que é o pai da Leila Tojal, grande comunicador. Ele, junto com o Álvaro, era responsável por grandes eufemismos, assim, hipérboles, né? Se o público era centenas, eles se transformavam em milhares, para que as pessoas fossem aos locais. Eles tinham essa capacidade, um português perfeito, né? O pai da Leila, o Luiz Tojal, era considerado entre os comunicadores o que tinha os melhores dados, né? A melhor maneira de fazer relatos era exatamente o professor Luiz Tojal. Pois bem, Leila, eu estava lá para fazer essa prova. Eis que me chega um repórter magro, desajeitado, né? Com uma camisa um lado por dentro, outro por fora, com um rádio, né, de 2 palmos, assim, que eu nunca vi um retorno daquele, mas era o que ele gostava, com um microfone, né, uma flanela meio amarrada no microfone, mas querendo entrevistar feras, pessoas que estavam fazendo aquele vestibular. Eu era um desses feras. E no estúdio estava um outro comunicador, trabalhava com ele, e o do Rafael, já passou aqui também nessa casa. E eis que eles gostaram da minha voz.
E naquele momento o Hildo sugeriu ao Álvaro que passasse o microfone para mim numa espécie de teste para ver se eu tinha vocação para a comunicação. Eu entrevistei meus amigos, né? E dessa brincadeira do rádio, eles gostaram tanto que me ofereceram um estágio. E eu fui trabalhar na Rádio Educativa, num programa chamado Falando Francamente, com o Álvaro Tojal e o Edmilson Teixeira. Quis o destino que naquele vestibular eu não fosse aprovado. Mas uma vez passando no ano seguinte, Edmilson Teixeira foi meu colega de sala. O Álvaro era um alunossauro, para você que não entende, é aquele aluno que vai perdendo matérias e tal, e vai trancando, porque ele foi trabalhar muito cedo com o pai. E aí, quando ele decidiu concluir o curso, nós nos formamos juntos. Então, ele, inclusive, trocou a mão na hora do juramento. Eu tenho essa foto. Né, para você ver como o Álvaro era ligado. E ficou esse exemplo. E hoje eu estou no rádio. E a Leila, junto com o professor Milson, precisando desse trabalho na comunicação. E a vida nos aproxima exatamente no momento de divulgação desse trabalho. Então, eu tenho plena convicção de que nada é por acaso. Eu tenho a plena convicção de que a energia do bem, que Deus trabalha, né, para que isso venha a acontecer. Se o Álvaro estiver nos ouvindo, creio também nisso, deve estar dando gargalhadas dessa história. E principalmente, claro, a agradecer a competência de vocês, o desempenho do trabalho de vocês, a dedicação do professor José Milson. O que eu descobri é que o Dr. Cláudio não apenas faz cirurgias, ele forma militantes da causa do transplante em Alagoas. Todos que eu conheço falam muito bem dele exatamente por isso. Por essa razão que a gente queria abrir o programa de hoje tratando desse tema tão importante para você, amigo ouvinte, aqui do Supermanhã. Bom retorno a Pernambuco, saiba que o senhor tem um novo amigo aqui no estado e, obviamente, que tiver ao nosso alcance, a gente vai estar fazendo essa divulgação. Quero agradecer a outras tantas pessoas que estão comentando aqui, é porque eu não sou tão bom com a internet, mas eu estou vendo surgir tantos corações aqui, são pessoas que estão acompanhando exatamente entre ou é positivo ou é coração, é porque são curtidas, né? Mas depois eu vejo e agradeço a todos. Obrigado a você por ter acompanhado a abertura do nosso programa. Eu registrei em vídeo. Logo mais à tarde eu vou colocar exatamente esse vídeo também nas redes sociais. O professor José Milson vai me ajudar a espalhar também essa entrevista, além dos que acompanharam ao vivo. Agora são 8h19. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta à nossa vida normal aqui no Supermanhã. Até já!